essa parte aqui das raízes, o que que acontece? Por que que a gente acaba tendo tanto, né, dedicação ao tema, acaba tendo tanta necessidade de conversar com o pessoal a respeito de raízes? Vocês vieram vindo aí pelo meio do experimento e viram que existia diferenças de coloração, concordam? Ficou claro que existia coloração de nitrogênio, área sem nitrogênio, tá? Aquele azevém que está lá é um azevém muito mais responsivo, um azevém cultivar, né, quer dizer, já melhorado para a produção. Esse aqui é o nosso azevém tradicional da crescimento, certo? Tanto é assim que ele já está todo feito. Mas o que que acontece? Nas áreas que tinham nitrogênio, com N, vocês observaram que tinham mais animais, concordam comigo? E nas áreas que tinham sem N, menos animais. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa em relação ao solo quando eu tenho uma carga animal que dá 5 animais por hectare, ali que vocês podem ver como N, em média, 4 a 5 animais por hectare, a baixa altura? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Compactação. Concordam comigo? E é bem isso. E aí o que a gente tem observado nos estudos? Vocês vão ver na física, não sei se já passaram na estação de física, que as medidas tradicionais não aparece essa compactação. E se ela aparece superficialmente num determinado momento, mas depois o solo se restabelece. Por quê? Justamente por causa da raiz, tá? E aí vocês pensem nessa situação aqui, essa é uma raiz de azevém, tá? Vejam aqui, ó, o azevém tem uma característica muito importante. Vejam que estão vendo que dá para tirar praticamente uma manta, né? Olhem, essa manta aqui de raiz, ela não necessariamente o animal está pisando, concordam comigo? O animal está pisando nessa manta. Mas imagine, vocês acham que essas raízes aqui estão quietas? À medida que o animal pisa, essas raízes provocam o quê? A descompactação. Elas amortecem, perfeito. Essa pastagem que está aqui serve como um colchão, mas o crescimento dessas raízes, e no caso do azevém, que é muito denso, ali vocês têm, naquelas do meio ali, aquela foto do meio é de aveia, que também tem uma densidade, mas nunca como o azevém, nunca nesse caso como essa situação aqui que vocês veem, ela é muito importante num primeiro ponto, descompactação, concordam comigo? Então lembre-se, mas para que eu preciso? Para ter essa densidade, e se eu estou colocando uma carga pesada, estou colocando 5 animais, por exemplo, eu tenho que ter um azevém bastante agressivo, de preferência um azevém melhorado, e tenho que adubar, tá? Por quê? O que a gente observa e por que existe essa tendência de nós acharmos que vai compactar, quando na realidade em determinados pontos a gente não vê compactação? Porque o produtor, principalmente do leite, ou alguns, eles se apertam com o rebanho no inverno. E aí fazem o quê? Largam o animal em cima de uma veia, né? Ou de um azevém de ressemeadura em lavoura, mas aplicam nutriente, aplicam adubação? Não aplicam. E aí acontece realmente, por quê? Porque já está uma planta sem o nitrogênio é o principal para fazer esse mecanismo girar, para fazer esse mecanismo da planta girar. Sem o nitrogênio, essa planta não vai ter essa densidade de raiz e nem de plantas. E aí o que acontece? Ocorre a compactação, entenderam? Eu vou ter planta rapada, vai consumir tudo e ela não vai conseguir fazer a força de descompactação. Então, se eu tenho um manejo, vocês vão ser futuros agrônomos, vocês têm que ter segurança em fazer com que a natureza trabalhe a favor de vocês. E trabalhando e pensando um pouco, e vocês aplicando as tecnologias que vocês têm aprendido, vocês conseguem fazer com que o sistema gire. Então, o primeiro ponto dessa raiz, o que é importante? Descompactação. Que é diferente, eu não tenho a foto aqui da soja, mas se eu tivesse a foto da raiz de soja, a raiz de soja, ela ocupa, daqui a planta de soja, vocês imaginem, ela vem no máximo aqui, 20 centímetros, 30. A do milho, que é um pouquinho melhor, vai um pouquinho mais fundo aqui, mas também não pensa, eu tinha a impressão que era, milho, raiz fasciculada, vai estar espalhado, não está tão espalhado como isso, tá? Então, eu tenho um processo, eu acredito que durante as atividades da agricultura, quando eu venho passando ureia, quando eu venho fazendo alguma atividade mais pesada com trator, eu acredito que é mais prejudicial em questão de compactação do que uma pastagem conduzida dentro das normas, tá? E com adubação, entenderam? Agora, a segunda parte, que é importante para nós, que trata desse experimento, é o seguinte:
a eficiência da adubação nitrogenada e a não ocorrência de perdas de adubação. Por quê? Quando a gente faz recomendação de adubação de milho, ok? Adubação nitrogenada de milho. Vocês já fizeram a disciplina? Qual que é a recomendação para eu fazer a aplicação de nitrogênio? Tudo de uma vez só? Não. O que mandam fazer? 2 aplicações. 2 aplicações, que é o tal do parcelamento. Por quê? Para o estado fenológico, para o aproveitamento melhor do N. Isso. Mas por que eu faço em 2 vezes? Eu não podia pegar o melhor momento, escolher ali e aplicar? Ser volátil também. Volatilização, que é uma perda, tá? Então, já lá quando faz a adubação de milho, vocês estão aprendendo na faculdade que eu devo parcelar por causa de perdas de nitrogênio, volatilização ou lixiviação. A lixiviação, teoricamente, no caso, ocorreria por quê? Porque eu tenho pouca raiz, no caso do milho. Quando eu aplicar aquele nitrogênio, vem uma chuva, apliquei ureia, tá? Vem uma chuva. Qual que é a distância do plantio do milho? 45, 50. Então, vejam que está naquele espaço. Quando que eu vou plantar, vou colocar ureia no milho? Em que estágio? V4, V5, V6, tá? Aí pense, eu tenho uma grande porcentagem de solo coberto por planta? Não. Tem um espação de linha. Agora, coloco aquela ureia ali. Cai em cima de uma palhada normalmente de veio, que está anterior. Aquela ureia cai ali. Se chover, ela vai migrar um pouco para o solo. Mas qual que é a porcentagem de chance dela encontrar a raiz? Muito pequena. Concordam comigo? E aí eu começo a aumentar a possibilidade de perda por volatilização, porque não encontra a raiz, e começo a aumentar a possibilidade de perda por lixiviação, porque não encontra a raiz e o nutriente escapa. Nitrogênio ele vai passar por amônio, né? Ele cai na forma NH2, vai passar por amônio, que volatiliza, NH3, vai chegar a amônio, que é uma das formas que a planta absorve, e posteriormente vai evoluir, que a grande parte do N mineral é mantido, como nitrato. Qual que é a carga do nitrato? Negativa. Concorda? O que é CTC? Capacidade de troca catiônica. CTC o que é? Essa argila que está aqui, e a matéria orgânica está carregada negativamente. Se ela está carregada negativamente, ela vai atrair o quê? Positivo. Concordam comigo? Então, no caso dos cátions, cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio, eu não me preocupo, não com hidrogênio e alumínio, obviamente, que me preocupa para ficar no solo, mas cálcio, magnésio e potássio eu não me preocupo, porque se não tiver planta, eu tenho carga negativa do solo para segurar. Agora com o nitrogeninho lá que vocês colocaram lá no milho, pense bem, está mirrado, um espaço maior, coloco o nitrogênio e jogo ali na linha, né? Jogo por mais próximo que eu jogue, sempre vai. A possibilidade de ele encontrar uma raiz é muito baixa, concordam comigo? Agora vocês imaginem quando eu jogo o nitrogênio nessa pastagem. Esse nitrogênio que vocês veem, essa presença ainda que está verde, que está sustentando uma carga animal de 5 animais, se esse nitrogênio ainda não tivesse aí, nós não conseguiríamos manter essa carga animal, tá? Porque o que regula é a planta, a carga animal. Se ela, a gente quer manter uma altura específica. Então, se a planta está crescendo muito, é óbvio que eu tenho que colocar mais animais para baixar, concordam comigo? Nós outros, onde não tem nitrogênio, a gente não coloca animal e aquela planta não vem, tá? Então eu estou conseguindo manter 5. Você chegou agora, 90 dias depois, 200 quilos de N, que dá 440 quilos de ureia por hectare, aplicados de uma vez só. Em que momento desse pasto, antes dos animais entrar, quando a gente chama de perfilhamento. Tá? O que é o perfilhamento? Quando começa a aparecer as brotações laterais. Isso dá uns 40, 45 dias após o plantio, certo? Então vocês imaginem, qual que é o espaçamento quando eu faço o plantio da EZVEM? Quando eu faço o plantio da EZVEM e não faço por gradagem? 15, 17. 17 centímetros. Qual que era do milho? 45. 45, 50. Onde? E aquela planta, tenho fotos, não pus aí, mas aquela planta, quando eu vou fazer a aplicação do nitrogênio, ela já está praticamente cobrindo todo o solo, já tem uma condição de sombreamento. Qual que é a temperatura quando eu aplico o nitrogênio naquela situação do AZVEM? Temperaturas altas ou baixas? Baixa. Maioria baixa, né? Por causa... Aqui é um frio do diabo. Né? Foi aplicado em junho. Isso daqui é um frio. Vocês não imaginam. Hoje está frio, né? Então imagine. Aí o que acontece?
solo coberto, a ureia vai cair numa condição sombreada, menos espaçamento e um sistema radicular, lógico, que não vai estar como esse aqui, mas ele vai estar como? Muito maior possibilidade daquela ureia, do nitrato que foi transformado em amônia. Ela passa rapidamente para amônio e para nitrato. Então, essa captação é muito rápida, mas quem que vai captar? A raiz. Porque eu tenho uma rede de raiz muito maior, certo? Então, essas raízes são importantes para segurar o nutriente e para descompactar, ok? E aí outra coisa, mas daí vocês me perguntam, tá, apliquei o nitrogênio lá, os 90, 120 dias atrás, certo? E aí o que está acontecendo? A planta cresceu, produziu mais matéria seca e o animal está pastejando, concordam comigo? O animal pasteja e está consumindo o quê? O nitrogênio que foi para o solo, que entrou na planta, que possibilitou uma maior produção. Uma característica que é importante você saber, por que continua ciclando e continua o nitrogênio? Né? Imaginem aquele animal consumindo, quantos por cento do nitrogênio que ele está consumindo na planta, na folha, quantos por cento do nitrogênio vai para o corpo dele para formar músculo? Porque carne é proteína, ou não? Carne é proteína, a proteína mais nobre que a gente pode ter é carne, tá? Aí o que acontece? Quantos por cento do nitrogênio vocês acham dessa pastagem foi para o corpo animal? Ou perguntando de forma diferenciada, joguei 200 quilos dele, 90, quanto foi quando eu tirar esses boi daí? Quanto vai sair de nitrogênio desses 200 que eu apliquei? 50%. 50%? Vocês o que acham? Não sai 5, 10%. Tá? Por quê? E é justamente esse é o drama de quem não utiliza os sistemas de produção integrados, né? É o drama, porque a busca da produção animal é de aumentar a eficiência do uso de nitrogênio. Quando para nós acaba sendo uma vantagem essa baixa eficiência, por quê? Porque o nitrogênio que está ali na planta passa pelo trato intestinal e volta como? Fezes e urina. No caso do nitrogênio e do potássio, principalmente na urina, tá? Então eu digo para vocês, de 5 a 10% exportado com carne. Quando eu faço produção de leite, a exportação é maior, porque no leite sai mais e eu tiro todo dia, mas também não é nada absurdo. E vocês podem trabalhar com um índice de 70% do N voltando na urina, voltando entre fezes e urina. Desses 70% que volta entre fezes e urina, grande parte está de urina e de potássio, também nesse índice. Então, esse sistema, ele faz com que o retorno de nutrientes seja muito efetivo. As perdas são reduzidíssimas, né? A Rosângela, depois vocês vão ver na ciclagem, ela testou quanto de ureia ia volatilizar quando colocou o nitrogênio nessa fase de perfilhamento. Volatilizou 1,5%. Quer dizer, de 200 quilos que eu apliquei, volatilizou quantos quilos? 3 quilos. Que é irrisório. Compensa usar a ureia protegida no custo que está? Esqueça, tá? E aí, então, vejam, nessa eficiência, e aí eu tenho um animal. Então eu sei que o meu nitrogênio está ali. Não tenho perda por lixiviação porque eu tenho raiz. Poderia ter um grande potencial de perda. Aquele animal que está ali, que está pastejando, obrigatoriamente a urina, eles não saem daqui, saem só os reguladores quando precisa, que dá um problema de pastagem, está ficando muito baixa, tem que tirar o animal. Mas aquele animal que está ali, ele está retornando tudo na forma de urina. Só que pensem, o animal colheu em quase 1 hectare, colheu esse nitrogênio. Quando ele urina o quê? Num ponto específico, tá? E aí é outra questão que é muito discutida, que são as perdas da volatilização de amônio e da perda por lixiviação no ponto de urina, que a gente também está estudando aqui. Mas vejam aqui, aí que é importante, porque a urina está caindo nisso aqui, ó, nessa massa de planta, nessa massa de raiz. E se eu tenho uma planta que é altamente responsiva ao nitrogênio, ela vai continuar ciclando o nitrogênio, entenderam? Então, nossa hipótese também é que mesmo com os pontos de urina, e provavelmente é assim, e vocês vão ver que existem uma variação nos montinhos na pastagem, vocês observaram que existem uns montinhos que normalmente são mais verdes. O que é aquilo lá? Urina e o esterco. Por
Por quê? Porque o animal, a natureza selecionou, obviamente, para ver pontos de rejeição, né? Porque se o animal, se a natureza tivesse evoluído sem pontos de rejeição de urina, de esteiro, esse animal teria maior possibilidade de contrair doenças, qualquer coisa que seja. Então, isso foi um processo selecionado, o que para nós é muito bom no ponto de ciclagem. Porque esse ponto que foi de rejeição, em que eu tenho raízes, caiu aqui, a planta absorve, vai ter segurada, tipo uma gaiola química, porque o cheiro repele o animal, né? Aquela gaiola química vai permitir com que haja brotação dessa planta e puxando todo o nitrogênio da urina, certo? Então, é muito tranquila essa situação também, na nossa avaliação, de perdas provocada pela uma possível concentração de nutrientes, tá? Aí o que acontece? Qual que é a sequência dessa história? Se ainda está aqui esse nitrogênio, eu vou fazer plantio do milho. Ou vou fazer o plantio do feijão, que precisa de nitrogênio, tá? Naquelas parcelas que estão verdes, e a gente testou isso com milho, testou com milho silagem, em várias situações. Na parcela que está verde aí, e eu planto o milho, e não aplico nitrogênio no milho, e aí naquelas parcelas que estão mais amarelas, que é N-grãos, por isso que a gente chama de N-grãos ou de silagem, né, e aplico nitrogênio daí, naquela parcela, e a nossa expectativa, por causa da história de perda, onde que vocês acham que é a expectativa maior de produtividade? É onde eu apliquei o nitrogênio no milho, concordo? Por toda a teoria que a gente tem. E eu digo para vocês que a produtividade maior ou igual é onde eu só estou trabalhando com o nitrogênio da pastagem. Tá? Por quê? Porque esse nitrogênio que está aí no sistema, a planta de milho que eu plantar, que eu colocar ali, a semente que eu colocar, nessa situação mais verde, ela já vai encontrar um ambiente extremamente propício de nitrogênio. Enquanto que aquela planta que foi semeada numa situação já de pobreza de nitrogênio, porque não, pela coloração a gente vê que não tem nitrogênio, ela vai ser semeada numa situação ruim. E lembra que eu falei para vocês, não sei se foi para esse grupo, mas a definição do componente de rendimento do milho, da maioria das plantas, por exemplo, um componente de rendimento importante do milho é o número de grãos por espiga, né? Essa definição do número de grãos por espiga é no estágio precoce e muito dependente de nitrogênio. Quer dizer, mesmo que eu faça essa aplicação no V4, talvez a planta ali já tenha sido prejudicada, enquanto aquela que está caindo numa situação nutricional adequada de solo, e aí eu estou trabalhando com a adubação do sistema, porque eu adubando o solo, eu não estou me preocupando com a cultura em si, né? Podia ter invertido tudo, feito todo o potássio ali. Eu começo a ter um sistema muito mais eficiente. Então, todas essas a gente tem encontrado maiores produtividades, culturas dependentes de nitrogênio, ou produtividades iguais quando aplica pastagem. Qual a vantagem do quê? Que essa raiz está produzindo mais planta, essa planta está resultando obrigatoriamente em mais carne, e o custo dessa adubação nitrogenada já foi o quê? Compensada pela produção de carne. Hoje nós já temos a nossa adubação nitrogenada paga e com lucro, tá? Aí, enquanto que nas parcelas que a gente chama de grãos, eu vou ter que aplicar nitrogênio, produzir menos gado, menos carne, menos leite, se fosse o caso, e vou ter que aplicar para o milho que vem na sequência, certo? Então, mas tudo isso graças a esse potencial das plantas de fazer. Sem contar que quando essa raiz morre aqui, essa raiz vai morrer, certo? Ao morrer, ela cria aquilo que está chamado de canal preferencial. Qual que é a importância desse canal preferencial? Que é um solo estruturado. Aqui não entra escarificador, não entra arado e não entra grade, tá? Qual que é a importância disso daqui? A importância é que ao morrer, e eu coloco uma planta na sequência, a planta que vem na sequência, ela vai ocupar o canal da raiz morta. Por quê? Menos força para a raiz penetrar no solo, né? Esse canal está rico de nutrientes, porque é o tal da rizosfera, rico de nutrientes, então ela vem crescendo preferencialmente nessa linha, tá? Então nos permite fazer, assim como um calcário, que dizem que não permeia, né? Ele permeia tranquilamente nesses canais preferenciais, ele desce nesses canais preferenciais. E com o uso da urina e do esterco mais ainda, tá? Então, obrigada, gente, tá bom? Obrigada a todos, estamos à disposição lá no TFPR, para que vocês quiserem. Beleza. Obrigada. Valeu.